cada um aqui nessa noite. Nós tivemos um ensejo de muito aprendizado e gostaríamos de, nesse instante, suplicar aos benfeitores espirituais que continuem envolvendo a todos, aos nossos familiares, amigos. E hoje eu gostaria de especialmente sair um pouquinho das nossas tradições de trabalho, mas eu gostaria de endereçar os nossos mais profundos sentimentos de solidariedade, de carinho, a todas as famílias que foram envolvidas nesse acidente que aconteceu na madrugada de hoje, que ceifou mais de 75 vidas no acidente que envolveu ao time de futebol da Chapecoense. Todos os brasileiros, não só da área do esporte, porque envolveu pessoas que não eram apenas esportistas, mas profissionais, todos nós ficamos profundamente comovidos com a circunstância que envolveu essa, entre aspas, tragédia. Todos nós ficamos muito comovidos com a dor dos familiares, com a dor que envolveu a tantos corações e observando também as manifestações na área esportiva, política, religiosa pelo mundo afora. Nós percebemos, em meio a tantos tumultos, a tantas arbitrariedades, às inconsequências, às rapinagens, aos comportamentos mais infelizes que temos visto na mídia, na vizinhança, na comunidade, para não dizer dentro das próprias famílias. Hoje nós vimos o quanto que há progresso, o tanto que a globalização também favorece para que a fraternidade, para que o espírito de igualdade, de solidariedade se manifeste nos corações. E nós gostaríamos de, nesse momento tão especial para todos nós, endereçarmos as nossas mais puras e profundas manifestações de carinho, de apoio a todos esses familiares. E eu gostaria de encerrar o estudo de hoje com uma reflexão que me chegou pelas vias da comunicação de um torcedor do time da Chapecoense, que escreveu como se fosse uma pergunta, num embargo muito profundo, uma pergunta, mas uma reflexão muito especial, quando ele disse, se referindo à última partida que o time da Chapecoense fez na semifinal do Campeonato Sul-Americano, e que a partida que significou a classificação para a final e, por consequência, a viagem, e na viagem o acidente. Nos acréscimos dessa partida, o time do São Lourenço, argentino, esteve para fazer o gol, o que iria colocá-lo na final. E o goleiro da Chapecoense fez uma defesa improvável. E essa defesa foi o motivo de uma alegria incontida por parte de todos aqueles que estavam envolvidos naquele contexto.
inclusive em nível nacional, porque agora falo para os esportistas, quem acompanha futebol sabe que o time da Chapecoense é um time um time considerado pequeno, um time novo, que foi fundado na década de 70, não tem tradição para disputar títulos, enfim. E o time da Chapecoense foi fazendo uma campanha tão brilhante e é um time tão simpático lá de Santa Catarina que os brasileiros abraçaram esse time. Estavam todos muito vibrantes para que esse time fosse campeão. E assim aconteceu. E o goleiro fez uma defesa improvável. E o torcedor então disse: o que é a vida? Uma defesa que significou uma grande vitória. Na realidade, essa defesa representa para nós, em tese, uma grande derrota. Um profundo vazio, porque foi essa defesa que, em tese, simbolicamente, favoreceu para que houvesse tantas mortes. E nós, espíritas, que temos essa convicção da imortalidade da alma, da continuidade da vida que se tem aqui na Terra, no plano espiritual, nós temos a certeza que essa defesa ela aconteceu dentro de um mecanismo, de uma matemática extraordinária. Porque todos aqueles que se envolveram no acidente, que desencarnaram, e os que sobreviveram, alguns ainda correndo risco de morte, e um dos jogadores com a perna amputada aqui de Minas Gerais, analisando apenas eles que estiveram envolvidos no acidente, nós sabemos que eles cumpriram um mandato e desencarnaram no momento que foi programado. Isso não é fácil de dizer, no meio de tantas dores. Como, por exemplo, uma das manifestações que eu vi do filho do técnico Caio Júnior, que foi para São Paulo para viajar com o time e não pôde viajar porque o passaporte dele estava vencido. O prefeito e tantos outros que eram para estar no avião e não puderam estar. Então nós sabemos que a providência divina trabalhou de sorte para que tudo acontecesse como planejado. Mas nós que ficamos aqui na Terra, que estamos trabalhando dentro desse circuito de atendimento, de consolo, de levar a mensagem do Evangelho à luz da doutrina espírita, nós nos rendemos e gostaria de abraçar espiritualmente a todos os familiares, a todos que estão envolvidos nesta comoção que se torna uma comoção mundial. E tudo isso, que possamos nesse momento rogar a Deus, a espiritualidade, que envolva todos esses familiares, amigos, pessoas, para que eles se sintam, de uma certa forma, confortados. E os corações dos atletas, dos esportistas, dos cronistas, de todos aqueles que partiram, no voo da Chapecoense para o mundo espiritual, que eles podem, pelos deuses do futebol, estar numa dimensão muito especial sobre a tutela de Jesus. Que eles possam receber, portanto, esse influxo de bênçãos, de paz, de tranquilidade e de estímulo. Porque esses jogadores, todos eles, foram verdadeiramente vitoriosos. E o fato é tão extraordinário que o time que iria disputar a final com eles, o time da Colômbia, em nota oficial, solicitou à Conmebol que conferisse, que entregasse a taça de campeão para o time da Chapecoense.
porque eles são merecedores. Eles são campeões num campeonato muito especial, que é o campeonato da vida. E eu não tenho dúvida de que são seres que chegam no mundo espiritual, deixando para todos nós um incentivo para que todos nós continuemos nesse grande labor, indo até o fim, junto com Jesus. Grande labor, indo até o fim, junto com Jesus, junto com essa espiritualidade maravilhosa que nesse momento, por certo, sustenta todos nós. Que Jesus, que a espiritualidade, portanto, abençoe, abrace a todos os familiares desses corações, independente do credo religioso, que eles se sintam envolvidos pelas vibrações da legítima fraternidade. E assim, em nome da espiritualidade de todos, augurando, suplicando que a providência divina favoreça para que estejamos sempre juntos, estudando a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus. E assim eu me despeço dessa rede maravilhosa, desejando a todos uma boa noite, com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Nós deixamos aqui um amplexio, um ósculo. Ave, ave, ave Cristo. Que assim seja.